O assunto desse vídeo de hoje são as parasitoses intestinais. Trazendo para o bom português, seriam os vermes. Isso, os vermes mais prevalentes na criançada. E aí, você já fez remédio contra verme para o seu filho esse ano? Será que realmente precisa fazer? Assista esse vídeo que eu vou te contar. Eu sou Tassiana Mendonça, pediatra. O assunto desse vídeo são as parasitoses intestinais, também chamadas de enteroparasitoses, ou seja, aqueles parasitas, aqueles vermes que acometem, que infectam o trato gastrointestinal, o intestino das crianças e dos adultos. As parasitoses são doenças de alta prevalência, principalmente nos países em desenvolvimento, como o nosso. A estimativa é que cerca de 25% da população mundial esteja infectada por vermes, por verminoses. Esse valor, essa porcentagem, ela vem gradualmente diminuindo, ainda bem, graças às melhores condições de saúde e também à melhora das condições socioeconômicas. Verminoses, vermes, andam ali do lado das condições socioeconômicas. Então, se eu tenho condições desfavoráveis com ausência de saneamento básico, eu terei, por conseguinte, uma maior quantidade de vermes, uma maior prevalência de parasitose intestinal, principalmente nas crianças. Por quê? Porque a criançada costuma andar sem calçados, costuma não ter uma higiene tão boa na lavagem das mãos, também costuma brincar na terra. Então, isso tudo favorece a infestação por parasitas. Dos parasitas, o mais prevalente seria o Ascaris lumbricoides. O nome já diz tudo, é a famosa lombriga. E isso, então, quando a gente escuta falar, essa criança está cheia de verme, com certeza, quem fala essa frase está se referindo ao principal dos vermes, que é o Ascaris. E por isso que esse tipo de verminose, o médico chama de ascaridíase. Pois é. E aí, em relação ao Ascaris lumbricoides, a lombriga, nós vamos ter um quadro clínico bem característico. O que é mais característico desse verme é a saída dele pelos orifícios. É aquela história de, eu estou colocando verme para fora. Ou ainda, doutora, ele colocou muito verme para fora, parecia um macarrãozinho. Pessoal, isso aí é a famosa lombriga. Mas, Tassi, além de eliminar os vermes por orifícios do corpo, o que mais pode acontecer no caso de uma parasitose por Ascaris lumbricoides? Vamos lá. Então, o quadro clínico, que é assim que a gente chama na medicina, as características desse tipo de doença, são principalmente a dificuldade de ganho de peso. Então, é uma criança que ela se alimenta mal, que ela costuma não ter um apetite tão bom e, por isso, não ganha peso. E por que não tem um apetite tão bom? Porque a própria presença do verme no intestino acaba afetando o apetite de forma indireta. Além do mais, essa criança ela também pode ter uma baixa estatura associada a essa dificuldade de alimentação. Pode ter também diarreia, isso é bem característico, então diarreia, dor abdominal. Lembrando que é mesmo diarreia, tem um vídeo no nosso Instagram falando como diferenciar e como saber o que é diarreia. Mas só para a gente reforçar, vai ser principalmente, você vai ficar atento principalmente ao número de evacuações. Então, uma criança que faz mais de 4 a 5 episódios de evacuações por dia, ou ainda com aspecto líquido, aquele aspecto liquefeito, isso é diarreia. Então, a criança que tem diarreia e não tem outro motivo, então aparentemente não é um quadro agudo de poucos dias, isso vem se repetindo, essa história de diarreia, você precisa pensar nos vermes, precisa pensar no Ascaris lumbricoides, já que ele é um dos principais. Outra característica é a dor abdominal, então é aquela dor recorrente. A criança se queixa aqui de dor abdominal, para um pouquinho de brincar, fica no cantinho dela, depois a dor passa, às vezes faz um remédio de dor, dias depois volta a sentir aquela mesma dor abdominal. Então, essa dor abdominal recorrente pode sim ser verminose. Então, outro achado. Outra característica também são os vômitos. Aqueles vômitos que a gente diz assim, olha, vomitou do nada, tá? Você estava bonzinho e aí chegou do colégio meio nauseado, enjoadinho, acabou vomitando. Dei um remédio para vômito, ele melhorou, foi melhorando ao longo da tarde, ficou tudo bem. Tá com alguma virose?
Tem catarro, tosse? Não, nada. Estava super bem, chegou da escola, disse que estava enjoado, não quis comer. Então, isso também pode ser verme. Então, fica atento a esses sinais, porque pode ser verme, claro, pode ser várias outras coisas, mas é uma característica das verminoses, tá? Outro detalhe é em relação à fase pulmonar. Como assim, fase pulmonar? Alguns vermes, entre eles a lombriga, entre eles o ascaris, que é o mais prevalente das verminoses, ele tem o que a gente chama de ciclo pulmonar. Como assim? O verme, ele costuma fazer uma parte do ciclo de vida dele no pulmão. E aí isso na criança, isso pode, tanto na criança como no adulto, mas principalmente na criança, pode ser referido como tosse frequente, como falta de ar. Às vezes tem episódios que a gente pensa que é um episódio de asma e na verdade tem a ver com o ciclo pulmonar daquele verme. A tosse, como eu falei para vocês, então, olha, tá, você tá tossindo, se queixa de dor abdominal, tem náusea, vômito, teve diarreia, passou uns dias com diarreia, tá tossindo. Será que isso é verme? Pode ser. Tá, pode ser virose também? Também pode ser. Ou seja, cabe ao pediatra juntar todas essas pecinhas do quebra-cabeça para ver se é um diagnóstico diferencial ou outro, né? Um diagnóstico ou outro. Isso aí vai ficar na mão do pediatra. Mas esse vídeo é para você ficar atento e saber que verme pode causar, sim, tudo isso. Não pegar você de surpresa. Ok, então já falamos sobre o mais prevalente deles, que é o Ascaris lumbricoides. Já falamos das características clínicas dessa verminose. E agora vamos falar do tratamento. Tem tratamento? Tem. O tratamento é simples. Inclusive, por isso, hoje em dia, nós priorizamos o tratamento ao invés dos exames em relação às verminoses. Como assim? Por muito tempo se pediu, principalmente nos postos de saúde, parasitológico de fezes. Então, quem é da nossa geração já deve ter feito aí várias vezes parasitológico de fezes e o médico o pediatra solicitava. Hoje em dia, isso é uma prática pouco comum. É difícil você ver o colega pediatra, o colega médico solicitando parasitológico de fezes para diagnosticar essas verminoses que eu trago para vocês. E por que a gente não pede mais? Olha só, acaba que a gente não pede, porque os vermes, as verminoses, é algo tão comum, são doenças tão comuns, tão corriqueiras, como eu falei para vocês, 25% da população mundial é infectada, que aí podemos fazer o tratamento sem pedir exames laboratoriais. Porque quando a gente coloca na balança, olha, vamos lá, vamos escolher o parasitológico de fezes em 3 amostras. Você vai ter que pedir para aquela criança fazer cocô no potinho, levar aquele cocô no laboratório 3 dias seguidos. É a famosa mão de obra, é muita função. Então, no nosso dia a dia, que é uma correria, o tempo, como a gente já falou aqui nesse canal sobre isso, né? O tempo está cada vez mais escasso. Então, colocando na balança, muitas vezes nós optamos por tratar. É o que a gente chama de tratamento empírico, ou seja, a gente trata com um medicamento que ele consiga pegar boa parte dessas verminoses e principalmente a mais prevalente, que você já aprendeu aqui, que é o Ascaris lumbricoides, a lombrica, tá? Então, por isso, optamos pelo tratamento, muitas vezes, sem fazer o exame laboratorial. E o tratamento profilático, ou seja, Tássia, já que você está dizendo que é tão prevalente assim, eu nem vou esperar ter sintomas. Vamos tratar logo de forma profilática, preventiva, antes de ter sintomas. Isso é possível? Sim, isso é possível. Isso nós chamamos de vermifugação periódica, ou seja, combater os vermes de forma periódica, de forma recorrente. E aí, por muito tempo, fizemos de rotina nas nossas consultas de pediatria a prescrição do remédio contra verme. E essa rotina pode ser a cada 6 meses, faz o remédio, a cada 3 meses, outras vezes a cada ano. Então, e aí, hoje em dia, faz ou não faz? Por muito tempo, isso foi nossa rotina. Hoje em dia, não temos consenso. Isso é um tema bem controverso. Então, como temos uma melhora na questão do saneamento básico, das condições socioeconômicas, do acesso à saúde, tudo isso fez com que essa prescrição rotineira do remédio contra verme caísse um pouco em desuso. Então, você vai ver pediatras que prescrevem de rotina e outros não prescrevem. E tudo bem, não existe certo ou errado. Existe o conversar com a família, entender qual é a dinâmica, qual é o contexto que aquela criança
e também aquele adulto, por que não, estendendo aí a consulta para a família toda, está inserido. Então, na verdade, você pode sim prescrever o remédio contra verme de rotina, mas também não tem essa obrigatoriedade. Você vai conversar e ver, olha, é uma criança que está sempre no parquinho, que anda muito descalça, é uma criança que tem costume de estar brincando e comer terra, quase todas, né? Então, tudo isso você vai contextualizar e vai ver se tem indicação ou não. É um tratamento relativamente simples, com poucos efeitos colaterais, então, de repente, vale a pena sim. Mas o mais importante do que tratar de forma profilática, do que fazer essa vermifugação periódica, é você ter cuidado com as condições de reinfecção. Porque o que os estudos mostram é que quando você faz essa vermifugação em massa, ou seja, eu vou pegar todas as crianças e vou prescrever de rotina a cada 6 meses, a partir de 2 anos. E aí, vamos erradicar as verminoses no mundo? Na prática, não foi isso que aconteceu, desde quando começamos a fazer isso de rotina. Não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque existe a reinfecção. Então, tão importante quanto fazer essa medicação de forma rotineira, né, essa vermifugação, como eu falei, é você ter cuidado com algumas situações. Então, a criança, assim como o adulto, deve ingerir água filtrada, então água própria para consumo, isso é muito importante. Lavar bem os alimentos parece uma bobagem, mas é importante a gente reforçar isso, principalmente nas nossas consultas de rotina. Eu vejo com uma certa frequência no supermercado as pessoas e às vezes até as crianças estarem ali na parte de verduras e frutas e vai lá e pega uma uvinha para provar se está docinha. Então pega lá a uvinha, come a uvinha sem lavar aquele alimento. Então, isso não é adequado. Você pode sim se infectar com as parasitoses. Então, lavar bem os alimentos, lavar bem as frutas e verduras. Isso é muito importante. Outro ponto é a higiene das mãos. Então, isso veio muito forte depois da Covid-19, mas o único lado bom é que criou esse hábito. Então, nós realmente precisamos sempre estar higienizando as mãos. Então, lavar a mão com água e sabão, principalmente antes das refeições, uma vez que você vai ter o contato com o alimento e vai levar à boca. Então, super importante. E principalmente o saneamento básico. Então, para onde esses dejetos, os dejetos humanos são enviados, são colocados. Então, isso é muito importante, porque o contato com as fezes humanas pode levar à reinfestação também, à reinfecção dessa criança ou desse adulto. Então, pessoal, é isso. Em relação às enteroparasitoses, sim, ainda é um problema de saúde pública, com uma certa melhora, com uma diminuição da prevalência, mas que nós ainda precisamos ficar atentos. Em relação ao tratamento, você pode sim tratar sem precisar pedir exames de rotina. E em relação ao tratamento profilático, ou seja, a prevenção, você pode também lançar mão dos tratamentos medicamentosos que temos depois que você conversar com o pediatra do seu filho. Isso é muito importante. Sem esquecer as outras medidas não farmacológicas, não medicamentosas, que são tão importantes como higiene. Higiene é muito importante para combater as parasitoses. É isso aí. Se você gostou, então se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo.